Segundo uma reportagem da BBC, uma pesquisa nos Estados Unidos em 2021, uma dessas pesquisas foi realizada com 200 estudantes e revelou que escrever listas de gratidão durante 9 semanas resultou em maiores... Na página de número 7 do nosso boletim, nós temos uma síntese da hipersimplificação do que foi o nosso querido Augusto, cuja foto, quando eu vi, eu achei fantástica. Filho de Nali, filho também do Sérgio, de saudosa memória, marido da Camila, doutor pelo IUPERJ, um dos pioneiros da área de humanas na UF de Campos e docente colaborador na UENF. Destacou-se também como autor de vários artigos em revistas, jornais e examinador de vários trabalhos acadêmicos. Em outras palavras, sabe aquele cara top? Augusto. Inteligente até dizer chega. E aí, certa vez, uma menina que precisava de horas na sua graduação, e aí estava lá precisando de horas, e todos aqueles cursinhos, 1 hora, meia hora, ela precisava de uma grande quantidade de horas. Ela viu lá um papel escrito, olha, curso tal, 3 dias, 12 horas, ela é esse. E os amigos ainda disseram, mas Camila, isso aí é humanas, tem nada a ver com a gente, não é nem aqui, não, eu vou lá e preciso de horas, 3 dias, 4 horas cada dia. E no primeiro dia, foi o primeiro professor, gente boa, simpático, brincalhão e tal. Segundo dia foi o segundo professor, sério, cumprimentou a todos, sentou-se e começou a disparar conteúdo. No final das 4 horas, a Camila estava assim, gente, o que aconteceu aqui? Acho que será que eu sempre vivi? O que esse camarada falou aí, eu nunca ouvi, e é por aí mesmo, eu estou aqui, mas não estou entendendo nada. Impressionante. No terceiro dia veio outro professor, ela cumpriu ali o banco de horas, mas ficou com aquele professor do segundo dia na cabeça. Aí, claro, não é que achou ele no Face, amigo? Aí achou no Face, adicionou no Face, nosso querido Augusto, que não era bobo nem nada, poxa, assim, me adicionando, vamos conversar. E essa conversa, como durou? Um cara tão para frente, tão top, cheio de manias, com comentários tão peculiares, com um gosto tão refinado. E algumas vezes eu dizia, isso não tem nada a ver com gosto não, Augusto, isso já é chatice tua, isso aí não, isso é chatice. O indivíduo desse, inteligente, bonito, bem criado, honesto, trabalhador, com toda a vida pela frente, com uma esposa cujo objetivo era somente um: viver o amor. Voltando para o Rio, os dois reencontraram-se com a igreja. E a igreja é um momento de pacificação. E aqui nadaram de braçada. Mas, de repente, um diagnóstico, lá atrás, que era necessário iniciar tratamentos. E talvez nessa manhã você pergunte, poxa, pastor, com toda a sinceridade, né? Tem tanta gente que não presta, não vale nada, vive os 90, 100 anos. E um cara top que nem esse, meu irmão, que onde você largava, ele nadava de braçada, com um temperamento tão peculiar e tão único, que era curioso. Porque quando a gente senta para conversar do Augusto,
E o temperamento do Augusto, nós reparamos uma coisa: era um temperamento único, mas ninguém desgostava. Se todos os amigos sentarem aqui, vierem aqui para frente para a gente começar a conversar, todo mundo vai ter no mínimo umas 3, 4 histórias de como Augusto tinha um temperamento único. E todos nós iríamos contar essas histórias rindo. Por quê? Porque quando o sujeito permite ser amável, quando o sujeito se permite ser gostável, você gosta e ama o sujeito. Mas Augusto, nesses últimos 10 anos, lutando bravamente, com grandes intervalos de boa saúde e alguns momentos fazendo tratamentos e isolamentos, Augusto nos traz uma lição nessa manhã. E quando eu ouvi esse áudio, depois eu perguntei a Camila: Camila, eu poderia falar sobre, mas o Augusto fez parte de uma equipe de professores que inaugurou uma fase nova para os nossos adolescentes também. E eu gostaria que essa lição não fosse dada por mim, mas fosse dada por ele. O Augusto, nessa última internação, onde ele já estava em processo de descansar no Senhor, mandou um áudio para mim. Já era 00:30. E esse áudio tem um conteúdo tão rico que eu poderia falar, mas consultando a Camila eu perguntei: eu posso deixar que ele ensine a igreja a nossa lição nessa manhã? E a Camila consentiu. Oi, Anderson. Obrigado por tudo, meu irmão. Obrigado por tudo. A gente se vê. Um beijo. Oi, Anderson. Obrigado por tudo, meu irmão. Obrigado por tudo. A gente se vê. Um beijo. Um garoto top desse, bem instruído, muito bem casado, muito bem ensinado, recebe o diagnóstico de uma doença que, não importasse os tipos de tratamento, lhe davam espaços longos de saúde, mas nos últimos tempos, cada vez mais enxugavam o tempo de vida. Suas últimas palavras para um amigo: obrigado por tudo. Enquanto nós, talvez, com muito mais motivos para sermos gratos, bem de saúde, sentados todos aqui nessa manhã, com excelente pano, para quem tem, com excelente penteado, com vários adornos e adereços. Quem sabe estejamos nessa manhã respirando ameaças uns pelos outros. Quem sabe estejamos entristecidos. Quem sabe até para chegar aqui você já teve que brigar com alguém no caminho. Quem sabe você, cuja estatística do IBGE diz que a sua média de vida vai passar dos 70, e você com 20, 30, 40, não está vivendo. E um indivíduo que sabe que vai para aquele hospital para ali finalmente descansar, umas de suas últimas palavras são: obrigado por tudo. Esse obrigado por tudo do Augusto
Ah, pastor, mas o que que a religião faz, né? A religião é boa porque de repente anestesia a pessoa para o sofrimento, né? Religião. Segundo uma reportagem da BBC, uma pesquisa nos Estados Unidos em 2021, uma dessas pesquisas foi realizada com 200 estudantes e revelou que escrever listas de gratidão durante 9 semanas resultou em maiores taxas de felicidade e menos doenças físicas. Os alunos também começaram a fazer mais exercícios físicos porque estavam se sentindo melhor com a vida. Pelo simples fato de escrever em um papel motivos pelas quais deveriam ser gratos e escreverem todo dia durante 9 semanas. Melhorou-lhes a saúde e deu-lhes até vontade de se exercitarem mais. Em um outro estudo, pediu-se que pacientes que sofrem de uma série de doenças neuromusculares escrevessem 5 coisas pelas quais eram gratos todos os dias, durante apenas 3 semanas. Aqueles que contaram suas bênçãos relataram significativamente menos dor, bem como um sono melhor do que o grupo de controle. Sabe aquela insônia que você tem? Sabe aquela dor crônica? Quem sabe, um coração grato, você vai conseguir encontrar paz. Sabe que tu vai no médico e quando chega no médico a dor que você tem, ela some? Aí você até brinca com o doutor, doutor, eu vivo em dor, mas cheguei aqui no senhor, a dor sumiu. E agora? Sabe aquele sono que você se entope de remédios e parece que quanto mais você toma remédio, pior você fica? Gratidão ajuda. Está provado. Pesquisadora Fisher Sirois, da Universidade de Sheffield, na Inglaterra, aliás, talvez o mais surpreendente de todos, mais um fator, um estudo em que as pessoas foram solicitadas a cultivar sentimentos de gratidão, observou maior ativação no córtex pré-frontal, a área do cérebro associada à tomada de decisões e recompensa social. Quanto mais grato eu sou, de acordo com os estudos, melhor me facilita tomar decisões para a minha própria vida e mais em paz eu fico com quem está no meu entorno. Segundo Fisher Sirois, da Universidade de Sheffield, na Inglaterra, ela estuda gratidão, compaixão, papel de ambos na saúde e no bem-estar, e ela atesta que uma pessoa grata tem melhora no sono, tem alívio da dor e tem melhora até na sua imunidade. É necessário fazer esse estudo para compreender isso? É interessante. Mas isso é uma coisa que o Evangelho já diz lá atrás. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo seja agradecido. Por quê? Porque a gratidão é vontade de Deus para você. E por que devo ser grato? Porque quem fica bem é você. Gratidão, queridos. Nessa mensagem que o Augusto me enviou, que na verdade é a sua aula para nós nessa manhã, ele me chama pelo nome e diz: obrigado por tudo. Gratidão. Segunda lição que Augusto nos traz na sua mensagem nessa manhã é que ele não apenas diz obrigado por tudo, vírgula, mas ele me qualificou. Podia chamar de pastor, de reverendo, podia dizer agora que eu estou prestes a descansar, eu vou poder finalmente lavar uma roupa suja, você na verdade é isso, é aquilo, outro. Mas no coração dele, obrigado por tudo, e a qualificação a quem se é grato foi: meu irmão, como as pessoas estão hoje imbuídas de um propósito, de fazer com que não nos vejamos mais como irmãos,
de fazer com que nós nos vejamos como opositores uns dos outros. Deixamos de debater ideias para debater pessoas. Nos tornamos torcedores de pessoas e esquecemos que nossas ideias nos aproximam mais. Alguém aqui quer que uma rua ela viva esburacada? Alguém quer isso aqui nessa manhã? Isso nos aproxima. Alguém quer que o poste não esteja iluminado à noite? Alguém quer isso? Isso nos aproxima. Alguém quer que os filhos tenham educação de qualidade de 7 da manhã até 11 da noite? Todos nós queremos isso. Mas de uns tempos para cá, não apenas no Brasil, mas no mundo, nós deixamos de buscar aquilo que nos aproxima, nos reconecta como irmãos e passamos a não defender mais ideais, nem ideias, mas pessoas. Pessoas essas que nem nos conhecem. Sociabilidade constitui o ser humano no início ao fim da vida. Relacionar-se com outras pessoas é uma necessidade constante para o bem-estar psíquico e também físico. A solidão, ela adoece. O encontro enriquece. O indivíduo isolado não existe. Mesmo quando estamos sós, os outros nos acompanham dentro da nossa cabeça. De acordo com Nelma Aragon, diretora do Instituto de Psicologia Social, Pichon Rivière, a amizade é o encontro de afinidades, já dizia um sábio. Mas, igreja, irmandade é deixar as diferenças de lado e estar junto pelo bem maior. Quando eu conheci o Augusto, e eu disse que estudei lá em Campos, ele ficou horrorizado, porque eu estudei em Campos sozinho, morava sozinho, com 15 anos. Porque na cabeça da minha mãe, um indivíduo que morasse numa favela tinha um grande objetivo. Ela, como mãe, tinha um grande objetivo: não permitir que o filho fosse traficante. Então, para que ele nunca tenha acesso a esse mundo horrível que é o tráfico, vamos mandar ele estudar o mais longe possível, de onde nós moramos. Vai estudar em Campos dos Goitacazes. E assim, com 15 anos, estava lá, estudando no primeiro ano do segundo grau. Já depois de volta, já como pastor, falando isso uma vez, na fila dos cumprimentos ali embaixo, o Augusto, que eu não conhecia ainda, me cumprimentou e disse: vem cá, você estudou em Campos? Falei: sim. Quantos anos você tinha? 15. E ele achava que eu já era adulto. Não, eu tinha 15. 15 anos? Por que sua mãe lhe mandou para Campos? Falei: porque ela não queria que eu fosse traficante. Ela, na cabecinha dela, eu tinha que me isolar desse mundo. Foi ótimo para que eu não virasse traficante. Eu nunca ia virar, mas ela fez o que achava que tinha que fazer. Eu sou grato por isso. E o Augusto virou para mim e falou: mas Anderson, você sabe que Campos, naquela época que eu estudei, pelo menos, hoje eu não sei, mas Campos era um dos lugares com maior índice de uso de drogas por parte de jovens e adolescentes, né? Falei: sim, eu sempre soube, mas na cabeça da minha mãe ela estava fazendo bem, então não ia contrariar. Eu fui e voltei sem mexer em nada. Que bom. E essa coisa foi o nosso start para conversar. E ele ficava surpreso porque, como nós temos quase 5 anos, Augusto tinha 48, 5 anos de diferença, mas muita coisa que ele viveu na adolescência, eu não vivi porque era criança, mas me lembrava. E ele falando do primeiro Rock in Rio, eu disse: eu lembro. Ele: não, você não tem como lembrar. Você tinha o quê? 4, 5 anos? Sim, mas eu lembro. Eu lembro que tinha o copo do McDonald's, todo preto, bonitão, que eu queria. Meu pai me arrumou. Aí eu deixei para beber água, deixei perto do fogão. Minha mãe foi acender o fogão, aí o copo deu uma balançada que ficou perto do calor, estragou meu copo. Eu lembro disso. Pois é, mas teve um show do Queen da tal. Eu lembro que ele deu uma entrevista à Glória Maria. Eu assisti no Fantástico. Quando você tinha? Devia ter uns 5, 6. E aí a gente ficava conversando e conversando e conversando. Eu sempre brincava: eu não vivi, eu só lembro, né, que eu era criança. E nós conversávamos tanto e ríamos tanto. E uma coisa tão interessante
é que nós representávamos espectros tão diferentes. Ele criado, muito bem criado pelos pais aqui na Tijuca, eu muito bem criado pelos meus pais lá na favela. Augusto foi a shows que eu, quando criança, queria ir. Até filmes com temas já muito adultos, eu via no Jornal do Brasil que meu pai lia, comprava domingo e dizia, eu quero ir. Meu pai dizia, não, tu é maluco, não pode. E a gente conversando essas coisas todas, e embora fôssemos tão diferentes, mas uma coisa que nos uniu, que nos possibilitou viver um amor, é que tudo aquilo que poderia nos distanciar não era citado. Mas tudo aquilo que aumentava a nossa proximidade, isso era estudado. E aí, Augusto me ensinou a viver um evangelho que não é marcado por pautas de boca para fora, mas é marcado por atitudes. Em uma época onde tantas pessoas na família, no trabalho, até mesmo em igrejas, se distanciaram por mais diversas questões, não apenas no Brasil, mas no mundo, para mim e para o Augusto isso nunca foi um elemento dificultante de relacionamento. E me lembro que quando a coisa estava assim no seu ápice aqui no Brasil, nós tivemos a mocidade teve a ideia de fazer um TijuCast, que é um encontro onde nós tratamos temas espinhosos, polêmicos, cotidianos, à luz da Escritura e da confissão de fé. E o tema, exatamente, acho que foi agosto ou setembro, era política na igreja. E aí, quando eu vi o tema, o Augusto esteve aqui no Rio, falei, Augusto, vai ter esse tema lá na igreja. Ele, eu estou sabendo, eu vi a chamada. Eu quero te chamar para falar sobre esse tema junto comigo. Ele, olha, desafiador, né? Falei, é verdade. Vamos falar sobre esse tema? Vamos. E aí ele virou para mim e falou, eu já sei sobre o que a gente vai falar em conjunto, né? Já sabe, né? Já. E sabe qual foi o tema? Sobre política na igreja? O grande tema que Augusto de um lado e eu do outro trouxemos juntos é que igreja não é lugar para se falar de política. Simples assim. Obrigado por tudo, meu irmão. Provérbios 17, 17. O amigo ama em todo tempo, e para a angústia vai nascer o irmão. Igreja, essa lição que o nosso professor nos deixa nessa manhã é que amigo a gente tem para tudo. Se você quiser sair daqui agora para beber, tu vai encontrar gente que queira isso. Para cheirar, tu vai encontrar gente que queira isso. Para atrair tua mulher ou teu marido, tu vai encontrar gente para tudo. Mas na angústia, meu amigo, é que você vai ver quem é teu irmão. Na hora da braba, na hora, meu amigo, que você está pelado e humilhado, você vai ver quantas pessoas vão te catar no meio da rua, vão te levar para dentro de suas casas, te dar banho e te botar uma roupa. Aqui, como nós estamos, é glamour. Fashion. É até chique. A despedida, a memória de um amigo. Na prática, na hora da braba, é que você vai saber quantas pessoas deixaram de ser seu amigo para se tornar seu irmão. Queridos, ser irmão é uma coisa muito séria. Nesses últimos tempos, quando Augusto internou-se, daquela que talvez fosse uma internação definitiva, conselho na mesma hora em tempo real, votou uma verba, fui para Fortaleza. E chegando lá, passamos dias de conversa na sala do hospital. Augusto, muito malandro,
Nos primeiros 10 minutos de conversa, ele acertou o que queria acertar. E nos outros dias foram só amenidades. E que coisa linda, quando você vê que uma pessoa está pronta. Pronto. E ao passo de que no retorno, várias pessoas perguntando: se eu tenho o telefone dele, eu quero falar com ele. Claro. Eu quero falar para dar uma palavra. Uma palavra pelo quê? Não, porque o senhor está sabendo, né? Até tive com ele. Mas então, eu quero dar uma palavra. Uma palavra pelo quê? Não, porque o senhor sabe que ele pode morrer, né? Não, mas eu e você também vamos. Até aí não quer dizer nada. Uma palavra pelo quê? Não, pastor, porque eu queria... Não, se for isso, melhor não fazer. Porque o indivíduo que vai morrer está tranquilão. Ele está pacificado. Mas você talvez esteja no seu inconsciente querendo usar o cara para tratar esse tema na sua vida. E aí não cabe, meu amigo. Porque nessa hora o irmão não leva o assunto que para o outro ele já se resolveu. Tu lida com esse assunto do teu jeito contigo mesmo, porque é contigo. E deixa o cara em paz. E Camila pôde atestar. Todas as mensagens que tinham fulcro de despedida, nem se importava. Mas as mensagens que tinham fulcro de cotidiano, aqui ó, aconteceu agora há pouco em Caxias, ele respondia: olha só que coisa. Se você quer efetivamente se tornar irmão de alguém, irmão só se faz na angústia. E é na angústia que você mostra que é irmão, respeitando o tempo do outro. Porque se você usa o outro para tratar-se de um tema em comum, isso não é irmandade, isso é egoísmo. Anderson, obrigado por tudo, meu irmão. Obrigado por tudo. A gente se vê. Um beijo. Viver, todos nós vivemos, estamos aqui vivos. Saber morrer é uma arte. Que a gente só aprende, que nós só aprendemos com quem tem condições de nos ensinar isso. E talvez alguns digam: pastor, desculpe, eu não gosto desse tema. Mas você se reúne o tempo todo na frente de uma cruz que simboliza a morte de um homem. E está tudo certo. Mas quando morre alguém é uma hecatombe, é isso? Todo domingo celebramos o corpo e o sangue de um homem que foi derramado por nós. Mas quando morre alguém, é um Deus nos acuda, é isso? Não. Vida e morte para nós são temas normais. Porque tudo isso é natural. Mas essa lição que Augusto deixa para nós, essa nós temos que aprender. Porque uma coisa que Augusto e Camila também nos ensinam é que você tem que viver tudo o que é possível viver. Talvez na mente de alguns o pensamento seja: mas eles não tinham nem 15 anos de casado, viveram pouco juntos. Não, amigo, não viveram pouco. Viveram tudo o que se podia viver com 15 anos. Porque todo dia era um dia de se entregar para o outro e viver pelo bem do outro o dia todo. Tem casamentos com 40 anos que é um fracasso há mais de 30 anos. Tem casamentos que se celebra 50 anos porque se decidiram que vão atrapalhar a vida do outro até a morte. Mas amor já foi para o tombo. Tem casamento que, na verdade, completa 40 anos, mas só foram bons os primeiros 5. Os outros 35 viveram ambos em negação. Camila e Augusto, com menos de 15 anos de casados, meus queridos, viveram tudo o que poderiam viver nesses 15 anos. De tal modo que as pessoas perguntam: e como foi estar lá esses dias em Fortaleza? Foi uma aula. Não preciso ver filme nenhum
enlatado falando sobre digressões sobre a vida. Preciso ver filme europeu nenhum sobre digressões sobre a vida. Não preciso ler livro nenhum sobre... Não. O que eu tinha para aprender, aprendi com a Camila e com o Augusto. Porque viveram tudo o que lhes foi permitido viver. E no coração e na mente dela e dele se encontraram pacificados. Não teve nenhum senão. Oh, ainda faltou tal coisa. Não, porque eu esqueci de falar com você tal coisa. Não. Augusto deixou tudo pronto. Tratava da morte como elemento natural da vida. Com todas as forças poupando sua esposa. O tempo inteiro. Tratando como habitual aquilo que no íntimo lhe poderia ser espinhoso, mas sabia que se não fosse ele a tratar, iria sobrecarregar sua esposa. O que ele fez? Cuidou de tudo. Até no dia da cerimônia, do nosso até breve, ainda em vida, Camila perguntou: e você quer vestir-se como? E ele disse: a minha calça jeans, porque faz tempo que eu não visto uma calça jeans, só usando essas calças elásticas para ficar mais fácil, e quero botar minha camisa do Kiss. Quando o indivíduo está pronto, não tem tabu de se falar nada. Mas quando o indivíduo não está pronto, vive uma vida cuja velhice termina em desgraça. E quão triste deve ser morrer, tendo uma lista de pessoas que você gostaria de pedir perdão, e a voz não lhe sai mais. Olhar para sua esposa ou seu marido e dizer: poupamos tanto, quando deveríamos ter investido tudo em nós mesmos. A gente se vê, um beijo. E de onde que ele tirava essa esperança, a gente se vê? Nós vamos nos ver aonde? O que vai ser isso? Que história é essa? E onde a gente vai poder voltar a se beijar? Apocalipse capítulo 7, versos de 9 a 17. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre os rostos e adoraram a Deus, dizendo: o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. E a igreja diz: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: esses que vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são esses os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Nesse último encontro com Augusto lá em Fortaleza, no nosso momento final, eu perguntei para ele: Augusto, você como doutor, como sociólogo, o ateísmo tem crescido tanto,
e você já foi ateu. Que mensagem você deixa para a sua UPA, para os seus adolescentes, que vão viver em um mundo onde cada vez menos as pessoas acreditam na existência de Deus? Ele falou: Anderson, eu fui ateu muito pouco tempo. Eu vivi mais no agnosticismo. Existe alguma coisa que não dá para nomear o que é e cada religião tenta qualificar, mas é inqualificável. Então, a gente só toma conhecimento que existe e vive assim. Isso é o agnosticismo. Mas, Anderson, se eu fosse deixar uma palavra para a UPA, ou se eu fosse deixar uma palavra para os ateus, eu diria: vamos baixar, assim mesmo, baixa a bola. Porque quem nós somos para julgar ou buscar conhecer os caminhos? Com que inteligência nós vamos julgar e procurar qualificar e quantificar a inteligência divina? Então a mensagem que eu deixaria para os ateus é essa, só para baixar a bola, que eles não sabem nem com quem eles estão falando. Quem sabe para onde vai, pode se despedir dizendo que a gente se vê. Quem não sabe para onde vai, vive uma angústia enorme, porque o que lhe dará consolo? Foram estas as palavras do nosso professor, do nosso amigo e, acima de tudo, do nosso irmão. Nali, seu filho não foi, como está na eternidade, é um filho de ouro. E Camila, você deu uma aula de como é lidar com quem se ama de forma tão intensa, vivendo como se todo dia não fosse o último, mas fosse o que é, um presente de Deus. Estando lá em Fortaleza, vi o quanto que Camila está sendo tão benquista, tão querida pelas pessoas que lá a cercam. E ela lá em Fortaleza encontrou no seu trabalho pessoas que na verdade compõem um grupo de muito apoio e de muito carinho. De tal modo que eu quero trazer essa palavra à igreja, aos amigos presentes, para tranquilizar um pouco o coração. Porque a nossa irmãzinha querida lá, graças a Deus, ela se encontra assistida. O que nada impede também da gente, quando puder, dar aquele pulo em Fortaleza para dar um beijo. Queridos, nessa manhã, a palavra do Senhor nos convida a celebrarmos esta certeza do reencontro. Nos convida a abandonarmos o nosso ego e nos concentrarmos na gratidão. Esta mesa que está aqui posta não é a mesa apenas da Igreja Presbiteriana da Tijuca ou da Igreja Presbiteriana do Brasil. Esta mesa é a mesa de todos aqueles que, na condição de discípulos do Senhor Jesus, querem e devem participar do corpo e do sangue de Cristo.